Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui de volta mais uma vez. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre os Estados Unidos e hoje nós falaremos sobre a economia dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui um assunto que ainda não vai dar para finalizar na aula de hoje, mas nós vamos então dar início aqui à economia dos Estados Unidos. Então, vamos lá, o poder de fogo da economia dos Estados Unidos. Como nós já falamos, desde o início, desde o período da independência, que os Estados Unidos sempre mostraram um certo arrojamento, né? Uma certa ambição de ampliar os seus territórios, de ampliar a sua economia, né? Captando assim os colonos, principalmente ingleses, e isso vai contribuir muito para o crescimento dos Estados Unidos já naquele primeiro momento. Então nós temos aí o primeiro século após a independência dos Estados Unidos foi marcado por grande crescimento econômico. Então nós tivemos aí naquele primeiro século, a partir de 1776, que foi quando eles ficaram independentes da Inglaterra, nós temos um grande crescimento na economia, na população, principalmente com a captação de imigrantes, e também um crescimento na democracia daquele jovem país. E contribuíram para o desenvolvimento, para esse desenvolvimento nesse primeiro século, nós temos aí a questão dos recursos naturais. Não podemos esquecer que os Estados Unidos são um país que tem grande quantidade de recursos naturais. Então, além de tudo, ainda foram contemplados com uma grande quantidade de recursos naturais em seu subsolo, principalmente o ferro, que era tão importante para o processo de industrialização, o carvão mineral e o petróleo. Três minérios fundamentais que foram responsáveis, digamos assim, pelo processo de industrialização dos Estados Unidos já logo no início do processo de industrialização mundial. Além da questão da ocorrência de recursos minerais, nós temos também a expansão da malha ferroviária. Né? E nós temos aí na tela duas imagens emblemáticas. Eu quero chamar a atenção para essa imagem da direita, que já é uma foto do século XIX, quando então os Estados Unidos finalmente inauguram uma linha ferroviária transoceânica, ou seja, ligando a costa leste à costa oeste. Até porque não podemos esquecer que, como falamos na aula passada, era uma grande preocupação dos Estados Unidos conquistar o oeste para interligar as duas costas. Isso era estratégico, porque dependendo de qual país os Estados Unidos estavam comercializando, ele poderia utilizar uma costa ou a outra. Se fosse um comércio com a Europa, era mais viável a saída dos produtos pelos portos na costa atlântica. Se fosse um comércio com a Ásia, algum país da Ásia, seria mais viável economicamente a saída pela costa pacífica. Então aqui nós temos essa imagem, ela é exatamente a inauguração dessa linha que liga uma costa a outra já no século XIX. E aqui a outra imagem do lado esquerdo, ela vai tratar exatamente sobre a questão dos imigrantes atraídos pela imagem de um novo Éden econômico. Então os Estados Unidos, com esse intuito de ampliar sua população, de conquistar o oeste, né, de conseguir fazer a economia girar, eles venderam uma imagem de novo Éden econômico. Isso aqui é uma alusão, gente, ao Jardim do Éden, lá da Bíblia, né, que era um local perfeito, onde Deus colocou o homem e que não lhe faltava nada. Então, os Estados Unidos era como se fosse um Jardim do Éden econômico, digamos assim. E isso atraiu imigrantes da Europa principalmente, mas de todo o mundo, para colonizar, para conquistar novos territórios, para fazer a vida, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Então, esses três pontos foram fundamentais.
a ocorrência de minérios, a expansão da malha ferroviária, que foi uma preocupação dos Estados Unidos desde sempre. Desde o início, logo, ele já se preocupou com esse detalhe, e também a questão dos imigrantes. Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918, e ela teve um impacto muito grande sobre a economia dos Estados Unidos. É bom que se diga que já no início dessa guerra, os Estados Unidos já despontavam como uma grande nação, do ponto de vista econômico principalmente, do século XX. Uma grande potência que já anunciava, já na Primeira Guerra Mundial, que dominaria praticamente o século XX inteiro. Então nós temos aí, durante a Primeira Guerra Mundial, e isso também aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, que foi o fato de que os Estados Unidos tiveram um grande impulsionamento da sua indústria por conta da guerra, né? Então nós não podemos esquecer que tanto a Primeira Guerra Mundial como também a Segunda foram guerras que tiveram como palco a Europa. Então, se o palco da guerra era o continente europeu e os Estados Unidos estão no continente americano, isso dava uma certa folga aos Estados Unidos. Então, isso sem falar que os Estados Unidos só vão ingressar na Primeira Guerra Mundial em 1917, exatamente um ano antes da guerra acabar. Então, os Estados Unidos entraram um pouco depois da metade da guerra. Bom, e o que isso auxiliou aos Estados Unidos? Enquanto os seus países aliados, os países que já eram simpáticos aos Estados Unidos, estavam em guerra na Europa, os Estados Unidos estavam então aproveitando para expandir a sua indústria, fornecendo produtos industrializados àqueles países. Então nós não podemos esquecer disso. Em tempos de guerra, as indústrias daqueles países europeus, sobretudo a Europa Ocidental, que já eram países industrializados, aquelas indústrias foram redirecionadas para a produção de armas e outros itens, munição e outros itens, materiais bélicos em geral, para a guerra. E coube então aos Estados Unidos suprir essa lacuna, fornecer produtos industrializados de toda a diversidade que havia na época e exportar para aqueles países europeus. E após o final da guerra, a produção industrial dobrou, comércio e salários aumentaram. Aquele impulsionamento que os Estados Unidos tiveram durante a guerra perdurou também no pós-guerra. Então nós vamos entrar então num período que ficou conhecido como os loucos anos 20. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, a indústria continua em franca expansão e desenvolvimento, mesmo após a Primeira Guerra Mundial, e isso vai dar origem ao chamado modo de vida americano, que é o American Way of Life, que já é nos anos 20. Nós vamos ter, então, o surgimento de uma grande quantidade de produtos industrializados que até então não existiam ou não eram tão populares assim. Então nós vamos ter rádios, geladeiras, lavadoras, motos, automóveis e outros produtos industrializados que vão promover uma verdadeira revolução no modo de vida americano. Então nós vamos ter uma classe emergente que está já usufruindo daquele momento econômico onde nós temos aí a garantia de emprego, nós temos a garantia de salários, Então isso vai criar uma classe emergente nos Estados Unidos, e essas pessoas é que vão comprar esses eletrodomésticos, esses novos produtos industrializados, e isso vai dar um boom econômico naquele primeiro momento. Temos também a questão da indústria do cinema, que já naquela época, nos anos 20, ela já dava os seus primeiros passos e já também era utilizado, como a gente sabe que sempre foi, para difundir os valores americanos. Então, os valores daquela sociedade emergente, daquele estilo de vida americano, daquele way
American Way of Life, eles foram também reproduzidos pelo cinema da época, né? Isso ajudou também a reforçar, a consolidar uma imagem dos Estados Unidos enquanto país economicamente muito forte. E nós sabemos que o cinema americano, norte-americano, ainda hoje, ele se dedica a essa promoção da imagem dos Estados Unidos. Temos aí algumas imagens dos loucos anos 20, né? As propagandas, né, de produtos, família com seu automóvel, aqui a família reunida em frente ao rádio, né, ao redor do rádio, aqui embaixo uma dona de casa com a sua geladeira. Então, isso aqui são imagens da época que eram utilizadas para difundir esse estilo de vida americano que estava surgindo. Só que esse estilo de vida, ele não duraria muito tempo. Nós temos aí a crise de 1929, que também ficou conhecido como a Grande Depressão. Isso foi a maior crise econômica que os Estados Unidos passaram e a maior crise econômica do capitalismo. Se os Estados Unidos são, digamos assim, a grande vitrine do capitalismo, é óbvio que uma crise dessa proporção, que deixa os Estados Unidos na lona, vai afetar não só os Estados Unidos, como também países capitalistas no mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então nós temos como motivo para essa grande crise econômica, que ficou conhecida como Grande Depressão, ou crise de 1929, que também é um assunto que vocês estudam em história, nós temos aí 4 causas principais para essa grande crise econômica. Nós temos, por exemplo, a questão da superprodução, excesso de produtos industrializados, né? Excesso de produtos agrícolas também, como o trigo e outros, que certamente motivados por aquele momento de grande expansão econômica, de surgimento de uma nova classe emergente, né? Uma classe que estava comprando os produtos que iam surgindo. Nós vamos ter então um excesso de confiança por parte dos produtores, tanto dos produtores agrícolas como também dos grandes industriais. Então, simplesmente o número de vendas não vai acompanhar a produção. Eles produzem mais do que as pessoas conseguem comprar. Então, isso vai gerar uma sobra de produtos nas prateleiras, nos comércios, nas lojas. Isso aqui vai ser um dos pilares para aquela crise econômica. A superprodução, uma produção além da demanda, além da capacidade que o americano tinha de adquirir esses produtos. Encolhimento do consumo. Os empresários tiveram superlucros durante anos, né? Se nós tínhamos o surgimento de uma nova classe que comprava esses produtos, nós tínhamos também, então, uma garantia de lucros exorbitantes para os grandes empresários. Os salários, embora os salários aumentassem, os salários durante muito tempo foram salários muito bons, mas a evolução dos salários não acompanhou a evolução dos lucros. Então, isso foi gerando uma perda da capacidade de compra por parte do trabalhador estadunidense. Então, nós temos aí a indústria crescia, produzia, mas os compradores foram diminuindo. Se o salário não estava crescendo em uma mesma proporção que os lucros dos grandes empresários, o poder de compra do trabalhador dos Estados Unidos foi diminuindo paulatinamente. E então também foi diminuindo o poder de compra daquele trabalhador. Diminuindo o poder de compra, obviamente, diminui também o lucro dos grandes empresários. Terceiro item, que também é importante para explicar aquela crise econômica, é a ausência do Estado. Gente, nós temos aqui, para esse momento, 2 teorias econômicas. A primeira que nós vamos analisar agora é o liberalismo econômico, que ele
teve como seu principal expoente, a sua principal referência, o Adam Smith, com a sua obra A Riqueza das Nações, onde ele pregava que o Estado não poderia intervir na economia. Adam Smith dizia lá na sua obra, é uma obra clássica, inclusive até os dias de hoje, que a economia ela tinha que se regular sozinha, que o Estado, os governantes, não podiam intervir, que o empresariado tinha mecanismos para tocar a economia sozinhos, que a intervenção do Estado era prejudicial. Então, sem intervenções do Estado na economia, o mercado era independente e tinha mecanismos próprios, que Adam Smith chamou de a mão invisível. É o que ele chamou aí, que a economia ela tem uma mão invisível que vai se autorregular sem interferência do Estado. Acontece que, na época, o governo dos Estados Unidos, assim como vários outros governos capitalistas ao redor do mundo, adeptos dessa escola econômica, que era o que vigorava na época, não interviram. Quer dizer, viram todo aquele cenário evoluir de superprodução, de diminuição do poder de compra do trabalhador, que isso não foi uma coisa da noite para o dia, e nada fizeram. Não é? Então, a questão da ausência do Estado, da adoção do liberalismo econômico de Adam Smith, também contribuiu para a quebra dos Estados Unidos. Está aí a foto, né, do filósofo. É o mesmo Adam Smith que você vê nas aulas de história quando você fala do iluminismo. Então, Adam Smith é o mesmo Adam Smith lá do período iluminista. E nós temos aí, para sacramentar essa quebra dos Estados Unidos, o craque da Bolsa de Nova York, né? Que é a quebra, a falência da Bolsa de Nova York. O que acontece? As ações desvalorizaram em 1929 e houve tentativa de venda em massa. O mercado de ações, pessoal, funciona da seguinte forma. Você tem uma ação de uma empresa e essa empresa passa por um período de desvalorização. Aí você vai automaticamente vender suas ações. Só que os investidores, as pessoas que tinham investimentos em ações daquelas indústrias dos Estados Unidos, quando viram que as ações estavam desvalorizando lá em 1929, todas correram e foram vender suas ações ao mesmo tempo. Foi uma tentativa de venda em massa. E, obviamente, que ninguém estava comprando, porque as ações estavam em queda, porque a economia estava quebrando, porque não era um cenário propício para investir. Então, isso foi o início da quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa quebrou. Todo mundo querendo vender ações e não tinha quem comprasse. As ações despencaram, né? Sem investimentos, a produção em queda, demissão em massa, que já estava acontecendo. Os grandes empresários já estavam demitindo os seus trabalhadores. Um grande número de empresários industriais indo à falência. Então, isso era o cenário devastador, que foi o ápice da Depressão de 1929. As indústrias recorreram aos bancos. Se a indústria estava quebrando, ela recorreu ao banco para pegar empréstimo, para se capitalizar, para se recuperar. E os bancos concederam esses empréstimos. Só que as indústrias não conseguiram pagar e quebraram as indústrias e quebraram também os bancos. Faliram as indústrias e faliram os bancos. O dólar não valia mais nada, foi reduzido a pó. E uma característica interessante que nós temos aqui nesse triste episódio da Grande Depressão dos Estados Unidos em 1929 é a ocorrência de um grande número de suicídios. Grandes fortunas viraram pó da noite para o dia. Grandes empresários que sempre viveram muito bem com suas famílias, muito dinheiro, milionários, bilionários, da noite para o dia estavam praticamente na rua. Então, muitas pessoas não tinham estrutura psicológica e cometeram suicídio. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver vários vídeos
de pessoas se atirando dos grandes arranha-céus em Empire State, né, que já era, aliás, era na época o prédio mais alto do mundo, hoje não é mais, mas nessa época sim. Então, a questão do suicídio, tanto de trabalhadores que ficaram desempregados, como também de grandes empresários, grandes industriais, isso é uma característica da Grande Depressão. E aí nós temos o período de recuperação da economia americana. Se nós tivemos uma teoria econômica chamada liberalismo, que alicerçou essa falência dos Estados Unidos, nós temos também, então, uma outra escola econômica, que é o keynesianismo, que ajudou a tirar os Estados Unidos do buraco. Então, o keynesianismo é uma teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes, já no século XX, obviamente, e foi introduzido pelo presidente Franklin Roosevelt quando assumiu em 1933. A Grande Depressão foi em 1929. Era um outro presidente, né? E o presidente Franklin Delano Roosevelt assume em 1933. Ele, então, implementa uma outra teoria econômica. Já era ponto comum que o liberalismo econômico de Adam Smith estava ultrapassado. A prova era a própria situação dos Estados Unidos. E então ele introduz a teoria de Keynes, que ficou conhecida como keynesianismo. Mais tarde, ela viria a ser consolidada com o nome de keynesianismo, mas no momento ainda não. E aí, o Roosevelt ele passa a dizer o seguinte, que é sim a obrigação do Estado, o Estado é um agente indispensável de controle da economia. Então, o Estado precisaria sim. Se nós falamos no começo da aula que os Estados Unidos entram já no século XX como uma grande potência econômica, será que eles não tinham mecanismos para contornar e evitar essa Grande Depressão? Certamente tinham, mas não fizeram por conta do liberalismo econômico que impedia a intervenção do Estado. Agora não mais. Agora com o keynesianismo, e está aqui a imagem do economista John Maynard Keynes, nós vamos ter então um outro cenário onde o Estado vai sim interferir na economia e vai sim evitar que quebre. Tanto é que os Estados Unidos só quebraram essa vez, nunca mais. E temos aí também o New Deal, que foi um plano econômico de recuperação, significa novo acordo. Ele vigorou de 1933 a 1937 e ele ajudou a recuperar os Estados Unidos, baseado na intervenção do Estado. Então, o Estado ele fez investimentos maciços em obras públicas, hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, etc. O Estado, investindo em obras públicas, gerou emprego. Então, o problema do desemprego ele começou a mudar com a adoção do New Deal. Toda aquela massa de trabalhadores que estava desempregada porque foi demitida da indústria, que quebrou, foi absorvida, então, em obras estatais. Ao tempo em que os Estados Unidos melhoravam a sua estrutura física, a sua estrutura de prédios públicos e obras públicas e tudo mais, eles também geravam emprego. Uma outra medida, destruição dos estoques de gêneros agrícolas para conter a queda de preços. Nós temos aí a famosa lei da oferta e da procura. Se tem muito produto, o preço cai. Se tem pouco produto, o preço aumenta. Então, destruindo os estoques, o preço então ele pararia de cair e ele até subiria, melhorando assim o lucro para os produtores agrícolas. Controle sobre a produção e sobre os preços, evitando a superprodução. Então, os Estados Unidos, então, o governo dos Estados Unidos passaria a controlar tanto a produção industrial e produção agrícola, como também os preços, para que não houvesse mais uma superprodução, que foi um dos pilares da crise, né? Diminuição da jornada de trabalho para gerar novos empregos. Se você tem uma jornada de trabalho, por exemplo, de 10 horas, e você diminui para 8 horas, é só um exemplo, viu, gente? Eu não tenho conhecimento sobre os números da época, mas se você reduz a quantidade de horas que aquele trabalhador
trabalha diariamente, você vai ter então a necessidade de contratar mais pessoas para suprir aquelas horas. E foi uma estratégia para gerar novos empregos. Também houve a adoção do salário mínimo, do seguro-desemprego, da aposentadoria aos 65 anos. Então, o New Deal foi uma série de medidas, foi realmente um novo acordo pautado no keynesianismo, que veio então para promover a recuperação dos Estados Unidos. E ainda nos anos 30, os Estados Unidos recuperam totalmente o seu fôlego econômico e de lá para cá permanecem no topo da economia mundial. Então é impressionante, com a mesma velocidade em que eles caíram, eles também se reergueram. Pessoal, então era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu queria pedir que vocês, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Nós vamos utilizar esse canal mesmo após o final da quarentena. Nós pretendemos continuar eventualmente usando esse canal. Então vamos curtir o vídeo e vamos também se inscrever no canal. Certo, galera? Dúvidas serão tiradas posteriormente. Obrigado e até mais.